Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Drops, essa série de pequenas mensagens onde todos os dias do mês de janeiro a gente recebe um recado do coração de Deus diretamente para o nosso. Então vamos lá? Toda vez que a gente ouve essa palavra missões, naturalmente a gente liga essa palavra à ideia de que pessoas que fazem missões dentro do âmbito do cristianismo são aquelas pessoas que viajam para outros países, rompem, por exemplo, os mares, os territórios de outros países, se colocam muitas vezes em situações de risco por pregarem em países que não aceitam o evangelho ou países que estão em estado de guerra. O fato é que, de maneira geral, quando a gente fala de missões, a gente sempre traz à tona essas pessoas, os missionários. Mas quando a gente olha para Marcos, no capítulo 16, e a gente vê Jesus dizendo aos apóstolos: "Ide por todo mundo e pregar o evangelho", a gente entende que esta ordem de Jesus é dada a todos nós, todos os que fomos tocados um dia por Jesus, todos nós que fomos transformados pelo Evangelho. Portanto, todo aquele que é uma nova criatura em Deus tem a missão de fazer discípulos. Infelizmente, o que a gente mais vê é pessoas que caminham na direção oposta desse entendimento. Uma vez que são encontradas pelo Evangelho, elas fazem uma divisão entre anunciar o Evangelho e aprender do Evangelho, sendo que, na verdade, anunciar o Evangelho é uma consequência natural para todo aquele que foi encontrado por Jesus. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 13, nós temos ali um relato de uma experiência incrível que aconteceu com os apóstolos. O texto diz assim: "Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus." Os apóstolos estavam pregando, de repente apareceram os sacerdotes, os saduceus e o comandante ou o capitão da guarda do templo, prenderam os apóstolos, eles passam a noite então ali na prisão, no outro dia eles fazem a defesa. E quando esses homens que prenderam os apóstolos veem Pedro e João falando com tanta eloquência, eles apenas chegam à conclusão de que realmente esses homens tinham estado com Jesus. Agora, atente para o fato de que Pedro e João eram homens iletrados, eram homens que não tinham estudado, que não tinham passado por escolas rabínicas. E a questão é que Pedro e João não tinham preparo intelectual para falar daquela maneira. Mas mesmo assim, as pessoas que estavam lhe ouvindo ficaram admiradas e não conseguiram chegar a outra conclusão a não ser a de que esses homens estavam com Jesus. E sabe qual que era o segredo? Pedro e João estavam anunciando a verdade. Eles estavam falando a respeito da ressurreição de Jesus. Então sabe qual que é o ensinamento desse texto para mim e para você? Para cumprir a missão de fazer discípulos, basta que a gente anuncie o verdadeiro evangelho. Basta que a gente fale daquilo que a gente se alimenta. Se alguém que é encontrado por Jesus se alimenta da palavra, ele automaticamente está capacitado para falar sobre aquilo que o alimenta, porque quem age em nós é o Espírito Santo. E quem agirá na vida dos outros através de nós é também o Espírito Santo. Portanto, não há desculpas para aqueles que se dizem cristãos e não estão em missão. Se você é cristão, se você foi encontrado por Jesus, se a sua vida renasceu em Jesus, quais são os discípulos que você fez? Ou então talvez a pergunta seja: qual é a sua desculpa para não anunciar o evangelho? Hoje eu e você temos a oportunidade de aprender com Pedro e João que basta anunciar puro e verdadeiro evangelho com as nossas vidas, no ambiente aonde estivermos, que o Espírito Santo de Deus completará essa boa obra. Ser missionário é uma tarefa minha e sua, e o nosso campo missionário é exatamente onde estamos agora. Que Deus te abençoe.